Ok, a gente vai ver aqui, ó, a primeira. Isso daqui é uma pasta com todos os exercícios que já teve da primeira semana, que foram 4. E agora, a partir do quinto, é o que está contando da segunda semana. Faça uma função que receba duas matrizes e confere se elas são iguais, retornando true caso seja verdade e false caso não seja. Eu fiz isso daqui, comparar matrizes, recebe duas matrizes, e para poder comparar as matrizes, basicamente tem que comparar duas coisas: as dimensões, e dado que as dimensões sejam iguais, que a igualdade das dimensões se prova verdadeira, eu posso pegar e posso comparar todas as posições nessas dimensões para poder também comparar os elementos. Beleza, primeiro eu meço as dimensões de cada uma das matrizes. Isso daqui é o tamanho da linha da matriz 1 e o tamanho da linha da matriz 2, e mesma coisa com colunas, coluna 1 e coluna 2. Aqui eu confiro se esses valores são iguais. Eu confiro se esse é igual a esse e se esse é igual a esse. Então, para poder esse if aqui se prova verdadeiro, tem que tanto essa condição quanto essa condição aqui se prova verdadeira. Interessante até fazer um adendo que se fosse um OR, no caso um OU, o operador de OU, eu poderia ter um erro aqui, que se essa linha fosse igual a essa linha, mas a coluna não fosse igual a essa coluna, esse if se provaria verdadeiro e cairia nesse laço. Então, reforçando a importância desse AND, desse operador I, beleza? Então, ok, se for igual às dimensões, vai cair nisso. Se não for, vai retornar false. Aqui, depois que ele retorna, ele já não vai mais cair aqui para retornar true, porque a partir do momento que eu dou o retorno da função, essa função já é parada. Então ela vai retornar, vai sair da função e vai seguir a vida. Beleza, mas não é o caso. Digamos que eu coloquei uma matriz de dimensões iguais, idênticas, e ele vai cair nessa estrutura de decisão if. Então, começando nesse bloco aqui, olha o que eu estou dizendo aqui nos comentários. Eu estou percorrendo com base nas dimensões e conferindo se as posições equivalentes possuem os mesmos valores armazenados. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou inicializando um laço que vai ter o contador, vai ter o index dele chamado de linha, num range que vai do 0 até a quantidade de elementos que eu tenho na minha dimensão de linha. Até aí tudo bem. Então eu vou fazendo o que? Eu vou fazendo de cada linha, e as colunas estão dentro das linhas, né? Então a cada linha eu vou fazendo também um laço para colunas, com o tamanho da coluna também. E o meu elemento atual vai ser o que? Vai ser a matriz na linha e na coluna, beleza? É o que eu faço então. Eu vou vir, se esse elemento aqui da matriz na posição da linha, na posição da coluna, for igual ao mesmo elemento, no caso da matriz 2, agora nessa posição da linha e na posição da coluna na matriz 2, eu vou retornar false. No caso, se for diferente, eu retorno false, porque a partir do momento que tem um elemento diferente, já posso retornar que não são iguais. Eu não preciso conferir todos. Então beleza, se matriz 1 na posição linha, dentro da posição linha, na posição coluna, for diferente em algum momento da matriz 2 na posição linha, posição coluna, retorna false. Se não, um else aqui, ele pula direto. Eu não precisava nem colocar isso daqui, precisava eu deixar aqui vazio também funciona. Mas eu gosto de deixar esse else assim para poder deixar explícito que eu não esqueci de nada, que aqui realmente tá, eu acho mais didático. Beleza, é isso. Aí no caso, se ele passar por todas as posições de linha, coluna, sem cair nesse laço aqui, sem analisar que nenhuma dessas posições são diferentes, então ele vai passar direto, vai sair desse laço, não vai vir para esse else, e ele vai chegar até esse final aqui, que é o meu true. Basicamente isso daí. Isso daqui é o quinto desafio, o quinto desafio no total, e o primeiro desafio se você for contar só a semana 2. Agora vamos para o sexto, que é o segundo desafio da semana 2. Quando o jogo 2048 é inicializado, ele cria um tabuleiro onde todos os elementos são vazios, exceto 2. Então eu vou ter um tabuleiro todo vazio e 2 elementos serão preenchidos. Seguindo esse raciocínio, eu crio uma função que cria uma matriz de zeros n por n,
exceto em posições aleatórias que devem conter o número 2, o valor default de n deve ser 4. Ok, então se é uma matriz n por n, a gente vê que essa incógnita que vai definir a linha é igual à incógnita que está definindo a coluna. Então a gente já sabe que é uma matriz quadrada. E exceto posições aleatórias que deve conter o número 2 com valor default. Beleza. Não, deve conter o número 2 nessas posições aqui aleatórias. E o valor de n deve ser por default 4. Para poder eu criar aqui essa função como se pede, eu crio aqui com o nome dela, que é criar tabuleiro. Tem aqui o nome? Acho que não tem não, mas coloquei aqui o nome, criar tabuleiro. Beleza. Aqui, para deixar como default o valor de n como 4, é isso daqui. Quando eu coloco n igual a 4, não estou definindo exatamente. Quando eu chamar essa função, eu posso ainda definir um valor para n. Isso daqui de n igual a 4 quer dizer que se eu colocar a chamada da função aqui embaixo e não definir o valor de n, não colocar nada dentro da instância da função que indica esse valor, ele vai ser automaticamente atribuído ao quadro. Beleza até aí? Beleza. Aqui está explicando também no comentário. Aí eu vou começar aqui primeiro inicializando uma matriz, que basicamente uma matriz é uma lista com algumas listas dentro dela. Que essa lista vai ter as listas internas como as linhas e cada elemento dessa lista como cabeçalhos de colunas, como elementos da coluna. Ok, a gente vem aqui, eu iniciei um laço infinito. Isso daqui é um laço que ele não vai parar a menos que seja chamado esse parâmetro aqui do break. Eu vou vir aqui e vou sortear as posições. Como é que eu estou sorteando essas posições? Eu estou vindo, você concorda comigo que se o tabuleiro tem as dimensões de n, eu vou ter posições de 0 até 3, caso seja 4, por exemplo. No caso eu vou ter aqui um tabuleiro, digamos, eu vou vir aqui já chamando a função, vou dar um print na criar tabuleiro e beleza. Aqui eu tenho que dar um valor de n, não é? Se eu der o valor, por exemplo, 4, ou eu deixar sem nada, dá no mesmo, não é? Então eu estou chamando aqui o meu 4, o meu 4. Então eu vou ter uma matriz como? Como é que essa matriz vai se parecer? Ela vai ser basicamente isso daqui, ó. É uma lista onde eu vou ter uma linha, outra linha, outra linha e outra linha. Até aí tudo bem, não é? Aí o que acontece? Essa daqui vai ser a linha 0, essa daqui é a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Python a gente tem os index contando a partir do 0. Então se eu tenho 4 elementos, eu vou ter o index máximo 3, porque vai contar o elemento 0. Então para poder deixar bem didático, eu vou botar aqui, ó. Não é assim que funciona? Aqui eu estou escrevendo como se fossem os index das colunas. Show de bola, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu iniciar essa matriz vazia, acho que aqui ele pede para ser composta de zeros. Criar uma matriz composta de zeros. É isso mesmo. Eu vou iniciar essa matriz vazia, não é? E eu tenho que sortear alguma dessas posições. Eu não vou sortear um dos zeros, eu estou sorteando o lugar aonde esses números 2 vão ocupar. Eu tenho que sortear 2 lugarzinhos desse daqui aleatoriamente, aonde esses 2 vão estar inseridos. Como é que eu estou fazendo isso daqui? Para poder sortear, eu estou usando uma função chamada randint, que ela está dentro da biblioteca do Randall. Não sei se você já está familiarizada com esse meio de importação, que é o from, para depois você usar o import. Se eu fizer só o import Randall, eu ainda consigo usar o randint, mas quando eu for chamar, eu tenho que fazer random.randint.
Para poder eu simplificar aqui essa chamada, eu posso simplesmente vir aqui dentro da biblioteca random, pelo meio do from, e importar somente o randint, porque quando eu importo o random inteiro, eu estou importando para dentro do meu projeto o choice, estou importando o próprio randint, estou importando todas as bibliotecas que vêm dentro do random. Então é um uso de memória desnecessário. As pessoas recomendam o PEP, que é o padrão do Python, recomenda você utilizar dessa forma. Dessa forma você só usa só o módulo que você precisa dentro do seu projeto, vai ficar com menos memória armazenada e você tem uma maneira de chamar mais simples. O que é que essa função randint faz? Randint, ela recebe um intervalo entre números e te dá um número aleatório naquele intervalo. Por exemplo, se eu colocar o 2 e o 10 no randint, ele pode vir sorteando o 2 até o 10. É basicamente isso que o randint faz. No caso, ele pode vir aqui 5, pode vir 7, pode sortear 10, pode sortear 2, pode sortear 7. Tudo no intervalo aqui. Vai ser impossível sortear 11 e impossível sortear 1, 0. Números que estão fora desse alcance, desse intervalo aqui. Dito isso, o que é que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho essas posições como intervalos, eu posso sortear essas posições. Então o que é que eu estou fazendo? Eu tenho o meu N e eu tenho posições de 0 até N-1. Concorda comigo? Por exemplo, aqui o N é 4. Então eu vou ter de 0 até N-1, que é 3. Eu não vou ter posições de 0 até 4 porque não tem posição. Se são 4 números, você pode ver que aqui tem 1, 2, 3, 4. Tudo bem até aí? Então eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui em cima, que eu mostrei. Eu vou vir aqui fazer um randint de um número até outro número, um intervalo. No caso, se eu for julgar que o N aqui nesse exemplo é o número 4, eu venho do 0 até o número 3. Então ele pode sortear 0, 1, 2 e 3. Beleza. Ele sorteando isso daqui, ele vai sortear uma posição e aqui vai sortear outra posição. O que é que ele sorteia nesse primeiro? Aqui ele está sorteando qual linha. Então no caso, qual desse, ou desse, ou desse, ou desse, o meu 2 vai estar. Se ele vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui ou vai estar aqui. Essa é a primeira posição. Aí ele vai ter outra posição que vai ser, beleza, ele ficou aqui. Agora, qual desses lugares ele vai estar posicionado? Isso daqui é a segunda, o segundo sorteio serve para isso. E eu faço isso daqui com tanto a posição 1 quanto a posição 2. É muito pouco provável que essa posição aqui seja sorteada de forma igual a essa daqui. Mas caso aconteça, eu já tenho aqui um if para poder garantir que isso daqui não vai ser possível. Isso daqui vai ficar rodando infinitamente até que a posição 1 e a posição 2 sejam valores diferentes. Isso daqui tudo eu estou salvando dentro de uma lista. Então, por exemplo, aqui ele pode sortear tipo 0,3. Aí no caso seria a posição, seria essa lista aqui, essa linha, nessa posição. Aí poderia sortear aqui, por exemplo, 1, 0. Aí seria essa posição aqui de linha, a linha 1, na posição 0. Não sei se ficou claro isso daqui, mas dessa maneira aqui que eu estou fazendo o sorteio para poder inserir na lista. Depois que eu tenho aqui na minha mão o tamanho da lista, é uma lista quadrada com valores n. Eu tenho aqui as posições onde eu quero que os 0 sejam, que os 2 sejam inseridos. Eu só tenho agora aqui montar a minha matriz. Como é que eu vou fazer para montar essa matriz aqui? Eu já tenho aqui essa lista maior, que é essa que comporta a matriz criada. Então eu só tenho que fazer inserções nessa matriz. Eu estou fazendo aqui para cada linha na range de n. Como é que eu vou fazer aqui? Por que range de n? No caso eu estou fazendo de valores de 0 até o 3.
Então no caso eu vou ter 4 repetições desse laço aqui, julgando que o valor fosse 4. É legal colocar o N, eu não estou colocando tipo 4 direto aqui, só para ficar claro mesmo, daqui é básico, mas é bom lembrar. Porque se eu colocar 15 na chamada da matriz aqui, ele tem que ir as 15 vezes. Da mesma maneira, se eu colocasse 15 aqui, ele teria que fazer um intervalo de 0 até 14. Show de bola? No caso aqui seria 14 vezes, se eu colocasse 15 lá em cima. Ele estaria rodando do 0 até o 14. Ok. Eu começo aqui o meu laço de repetição dando uma lista vazia para a linha. Eu estou aqui, ó, tentando formular isso daqui, a primeira linha. Aí agora, dentro do laço de repetição da linha, eu vou começar a colocar os números da coluna. Percebe que ele vai vir aqui, ó, vai vir uma lista vazia. E agora eu tenho que preencher com 4 listas menores. E dentro dessas listas menores, eu tenho que colocar 4 elementos. Basicamente é isso que eu tenho que fazer aqui para poder preencher minha matriz. Então como é que eu faço? Eu estou fazendo um laço para poder percorrer 4 vezes. Ele vai começar contando, atribuindo o valor 0 a esse daqui, e vai terminar atribuindo o valor 3. Então eu já posso pegar e adicionar as posições da minha matriz. E a cada vez que eu criar um desse daqui, estou criando uma linha, eu vou ter que preencher essa linha. Então por isso que eu estou colocando dentro do laço da linha, eu estou colocando o laço das colunas. Então beleza. Eu vou vir aqui agora e se coluna, no caso aqui é a posição, se a coluna for isso daqui, ó, se linha, coluna, no caso daqui é a posição específica dentro da minha matriz, em qual linha, em qual coluna, for igual a posição 1 ou isso daqui. Deixa eu tentar entender aqui, que eu não lembro mais o que foi que eu fiz. Foi igual a posição. Beleza, entendi. No caso, qualquer uma das duas. Se essa posição que está rodando aqui agora, no caso começou, aqui está linha 0 e coluna 0. Se aqui foi sorteado isso, na posição 1 foi sorteado isso, ou se foi sorteado na posição 2, daqui ainda estou sorteando a minha linha 0, coluna 0, né? Minha posição atual. Se for igual tanto a 1 quanto a 2, aí eu vou ter aqui, ó, linha.append 2. No caso eu vou adicionar o valor 2 aqui. Caso não seja, eu vou adicionar o valor 0. Aí no caso fica 0, 0, 0. Baixo, vem aqui, volta pro laço de repetição. Agora já começar na linha 1 e vai começar de novo agora aqui conferindo os valores, a posição linha 1, valor 0 de coluna, posição 0 na coluna, e ele vai conferir se algum desses dois tem essa posição sorteada. E é assim que ele vai preencher a matriz, e é assim que ele vai sortear duas posições, e com base nessas posições o preenchimento vai ser feito reservando e preenchendo 2 lugares para 2 números 2 dentro dessa matriz de zeros quadrada com dimensões definidas por n. Parece complicado assim se você for colocar o enunciado, mas na prática pode ver que não é muito, você tem um código bem simples. Vou partir aqui para a próxima. Tem o desafio 7, cria uma função que receba uma matriz numérica e substitui aleatoriamente um dos números zeros da matriz pelos números 2 ou 4, onde o número 2 tem uma chance maior de acontecer que o número 4. Se essa exceção não puder ser feita, deve retornar false, caso contrário, true. Beleza, olha a função random.choice. Ele vai receber já a matriz. Vai receber a matriz. Ok. Então ele recebe uma... Cara, eu não coloquei os comentários aqui. Não, coloquei só no negócio lá. Aqui não coloquei não, mas beleza. Ok. Bora ver aqui. Só falta mais um, né? Ok. Aqui basicamente é a mesma coisa da outra,
Só que em vez de a gente ter a garantia que seja uma matriz quadrada, a gente não sabe mais qual é a dimensão da matriz. Então, para poder descobrir a dimensão da minha matriz, eu vou vir aqui, vou fazer como eu fiz no exemplo 5, tá vendo? Mesma sintaxe, mesmo jeito de nomear as coisas. É um padrão que eu uso. Então, o tamanho da linha vai ser o len da matriz. Que, como eu disse, deixa eu voltar aqui e já copiar o exemplo dessa matriz de K. Eu apaguei. Aqui. Pronto, deixa eu copiar essa matriz aqui. Beleza. Copiar e botar ela de exemplo aqui. Ok. Quais são as linhas da matriz? Para você entender melhor como é que é o lance da matriz, acho que fica melhor se eu colocar isso daqui, ó. Ó, fica mais fácil. Fica mais fácil de entender porque que as linhas, o que são as linhas, o que são as colunas. Percebe que isso daqui é uma coluna de zeros, daqui é uma coluna de uns, uma coluna de dois e sucessivamente. O que é que são as linhas? As linhas são os elementos de lista que estão dentro da lista que constitui a matriz. Então, se eu der um len de todos os elementos que tem dentro dessa matriz, da lista da matriz, eu vou ter um número de linhas, concorda comigo? E se eu der, já que todos, por exemplo, se essa primeira linha aqui tiver 4 elementos, eu tenho que obrigatoriamente que todas as outras linhas tenham a mesma quantidade. Eu não posso ter tipo a matriz aqui, ó, isso daqui vai ter um 5 depois. Não posso, vai ficar uma matriz, não vai ficar uma matriz, isso daqui não é uma matriz. Então eu posso pegar e considerar que essa primeira linha aqui, ela é simétrica em dimensões de todas as outras linhas que tem, não tem? Não posso? Então eu posso vir aqui, ó, medir a quantidade de elementos dentro da primeira linha, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando a posição 0 dentro do elemento, dentro da matriz, no caso seria essa primeira linha, e estou contando quantos elementos que possui essa primeira linha. E esse daqui vai ser o meu len col, que vai ser no caso o número de colunas. Então aqui tem 4 colunas. Fechou até aí? É assim que eu meço as dimensões de uma matriz. Beleza, a gente pode adiantar um pouco aqui, que eu quero que fique menos de meia hora esse negócio aqui. Mas explicando bem detalhadamente, você já usa os conhecimentos que eu mostrei nisso daqui, porque é bem parecido. A diferença entre essa daqui é que essa daqui você vai criar a matriz no código, essa daqui você recebe a matriz, e essa daqui você tem que dar os valores, essa daqui também você tem que preencher 2 valores, mas você tem que pegar e resolver essa parada aqui, de que o valor 2 tem chance maior de acontecer do que o 4. É quase a mesma coisa com essas modificações. Explicado como é que o Python trabalha com matrizes, explicado como é que eu meço a dimensão de uma matriz, agora eu posso vir aqui e posso extrair as posições dos números zeros na minha matriz. Como que eu faço isso daqui? Beleza. Isso daqui é no cheat. Beleza. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha lista, que é para poder armazenar as posições dos meus zeros. Isso daqui vai ser armazenado da seguinte forma. Eu vou ter isso daqui, aí eu vou ter 2 números aqui dentro. Aí eu tenho aqui, vou ter outros 2 números aqui dentro. E aí daqui são as posições. Se você não ficou claro para ti ainda como é que funcionam essas posições, beleza, bora tentar de novo. Aqui o primeiro número diz respeito à linha, no caso aqui é a linha 0, aqui é a linha 1, aqui é a linha 2. No caso aqui seria a posição dentro da linha 2. E agora vamos ver qual coluna. A gente tem a coluna 3 na linha 2. Sossegado, né? Beleza. Contando do 0, sempre do 0. Aqui é a linha 0, 1, por isso que aqui é a linha 2. Show de bola, mesma coisa que isso daqui, só que isso aqui já está estourando o tamanho, não daria certo. Vamos lá.
para cada linha no tamanho da minha matriz aqui, no range da minha matriz. No caso, ele vai iniciar o last repetição com esse valor aqui sendo 0. E agora eu vou pegar aqui, ó, dentro da linha, vou explorar as minhas colunas, cada valor que tem dentro de cada lista dentro da matriz. Então, se essa posição específica for igual a 0, eu vou vir aqui e a posição, a minha lista de posições vai ter esse valor adicionado, vai ter uma tupla, que é basicamente uma lista imutável, como eu expliquei aqui, com a posição atual do negócio. Sossegado? Aí eu vou agora sortear uma posição dentro dessa lista de posições de 0. Eu vou sortear uma. Isso daqui é básico. O que é a função choice? A função choice parece com a função randint, mas o randint escolhe um intervalo numérico. Isso daqui considera qualquer coisa. Você pode dar uma lista ou uma tupla e ele vai sortear qualquer coisa. Por exemplo, se eu colocar aqui exemplo, vai ser isso daqui. Eu posso colocar, sei lá, maçã, posso colocar o número 2, posso colocar true. Pode ver que aqui eu tenho 3 tipos de dados. Tem um string, tem um inteiro e tem um booleano. Eu posso vir agora aqui, ó, no choice e dar o meu exemplo como parâmetro. Ele vai sortear algum desses aqui. Beleza? É isso daqui que o choice faz. Aí eu vou vir aqui sortear uma posição de 0. Eles vão estar aqui. Lembrando que as posições são separadas, então vai ficar separadinho aqui, ó. Então ele vai escolher isso daqui, ou então alguns desses aqui que estarão na lista. Tem que separar bem isso daí. É uma estrutura de dados reunindo 2 números. É isso que a posição é. E ele vai sortear aqui. Beleza. E agora, depois de sorteado, eu vou fazer com que o 2 seja mais provável de ser sorteado como substituto. Como é que eu faço para poder o 2 ter mais chances como substituto do que o 4? Eu estou criando aqui uma tupla de substitutos, onde o 2 aparece 2 vezes. Então ele tem o dobro de chances de aparecer do que o 4. É isso daqui basicamente que eu estou fazendo. E também eu estou vindo aqui em substituto e tô só vindo aqui e dando um choice. Então, se eu tenho que escolher aleatoriamente entre esses números aqui, logicamente o 2 vai ter o dobro de chances de ser substituído. Depois disso daqui, eu venho na minha matriz, na posição 0 sorteado, e eu coloco o meu substituto, se foi o 2 ou se foi o 4, que isso foi sorteado. E eu retorno a minha matriz. Beleza, agora é o desafio 4, o desafio 8 na verdade. Cria uma função que retorne a transposta de uma matriz de entrada. O que é uma matriz transposta? Matriz transposta é basicamente a matriz inversa dessa matriz. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, a matriz isso daqui é uma matriz, né? Com 2 linhas e 3 colunas. A transposta dessa daqui seria isso daqui. Basicamente você muda a posição você gira ela. Isso daqui que é a transposição da matriz. Como é que eu estou fazendo isso daqui? Você tem que só inverter a posição da linha pela posição da coluna. O que eu estou fazendo? Eu estou vindo de novo aqui, pegando as dimensões, estou criando uma matriz transposta, que é o que eu vou retornar no final. E agora eu tenho que percorrer a minha matriz original, e quando eu chegar aqui na posição de linha coluna, eu vou dar uma inserção na minha
na minha matriz transposta da nova linha e da nova coluna. Eu estou só colocando o contrário aqui. Isso daqui não tem muito o que entender, não. Eu acho que é sossegado. Estou dando apêndice de linhas e agora aqui também. Na verdade, primeiro eu estou criando uma matriz fictícia com tudo de valores fictícios. No caso, primeiro, para poder fazer isso daqui, eu tenho que criar uma matriz, digamos aqui, ó, todas com zeros. Criar essa matriz toda com zeros. É o que eu estou fazendo aqui. Com base, se isso daqui é linha, eu transformo aqui em coluna. E se isso daqui é coluna, eu transformo aqui em linha. Eu crio primeiro só a estrutura. E depois eu só preencho essa estrutura aqui. Para cada linha, para cada coluna, eu venho matriz transposta. Coluna linha é igual a matriz original linha coluna. Basicamente é isso daqui. Eu retorno a transposta. Se tiver qualquer dúvida, você me fala.